Bom dia, boa tarde ou boa noite, e não poderia faltar porcentagem na sua prova do vestibular. E uma dessas questões dizia o seguinte: em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos de seus funcionários, com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. Perceba que só por essa informação a gente já consegue saber quantas crianças são atendidas, tá certo? Mas isso é detalhe para daqui a pouco. Mas vamos manter essa informação colocada e destacada aqui, tá certo? As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados, ou seja, aquelas pessoas que não foram retiradas no sorteio, formam uma lista de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes. E neste ano, esse número cresceu 10%. Aqui eu já vou fazer uma observação com esse primeiro parágrafo. Em muitas questões do vestibular, é muito importante que você pare em cada parágrafo e respire para saber o que essa questão está falando, tá certo? E alguns detalhes interessantes é o seguinte: essa porcentagem que apareceu aí, é muito importante que você já tenha em mente o que é 10% de um valor. Porque assim como o 10%, o 25%, o 50%, são valores que a gente tem a consciência do que vai acontecer. São aqueles valores que já é mais padronizado na forma de resolver. E quando a gente fala 10% de um número, percebe que é o número dividido por 10, tá certo? E aí, como diz aqui que neste ano cresceu 10%, cresceu 10% de quem? Dos 400 nomes que estavam na lista de espera. Bom, 400 dividido por 10 é 40. Significa dizer que aumentou 40 nomes. Então, resultou em quantos alunos na lista de espera? 440 nomes, tá certo? Então, é uma informação muito importante. Eu já vou colocar ela aqui embaixo, tá certo? Lista de espera, 440 nomes, tá certo? E se quiser, aí você pode colocar esses 400 nomes também. Entretanto, como já diz aqui que cresceu 10%, então a gente vai colocar somente o atual, tá certo? O que aconteceu neste ano, como ele diz na questão, certo? Caso ele fale sobre o ano passado novamente, aí a gente vai e adiciona. Mas por enquanto vamos deixar somente esse nome aqui. Continuando, diz o seguinte: a direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano, já fizemos deste ano agora para o próximo ano, terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera deste ano. Opa! Então diz que a lista de espera do próximo ano vai se manter, vai ser 440. Note que esse tipo de questão era muito possível da prova ter assim: e a lista de espera do ano seguinte aumentou mais 10%, aumentou 20%, é muito possível que aconteça isso, entende? Enfim, e aí depois diz assim: decidiu, cadê? Então, construir ao longo deste ano novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada, ou seja, as salas serão as mesmas, certo? Serão padronizadas, então vão receber 10 crianças por cada sala, as que vão construir. E aí o que ele diz? De modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor do que a deste ano. 25% menor do que a deste ano. Interessante. Bom, o número mínimo de salas que deverão ser construídas são quantas? Bom, para que a gente responda essa última pergunta, o número mínimo de salas que deverão ser construídas, devemos saber quantos alunos vão ficar na lista de espera, certo? Por quê? Quando ele diz aqui que, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor do que a deste ano. 25 menor do que quem? Do que a deste ano, que é
440. Então, vamos fazer uma observação aqui. E quanto é 25% de 440? Como eu falei, 25% é também uma porcentagem que a gente já deve ter em mente, ok? E aqui eu vou fazer até direto essa informação, porque lembre-se que 25% de alguma coisa é a divisão por 4, não é? É 1/4 disso. Então, você concorda que é eu pegar o 440 e dividir por 4. Isso aqui vai dar 110. Ou seja, 25% de 440 é 110 o quê? Crianças na lista de espera. E aí, são 110 crianças que vão ficar na lista de espera? Não, são 110 crianças que vão reduzir da lista de espera. E aí, observe, vamos lá então, ó. A minha redução vai ser, deixa eu colocar o nome todo. A minha redução vai ser de 110 crianças. Então, a nova lista vai ser de 330 crianças. Mas, vou colocar essas informações aqui e vamos voltar para a pergunta, para ver se é interessante algumas informações aqui, De modo que o número de nomes na lista de espera do próximo ano seja 25% menor do que a deste ano, ou seja, a nova lista do próximo ano, o objetivo é que fique com 330 crianças na lista de espera. Bom, então ele diz, o número mínimo de salas que deverão ser construídas é quanto? Então, ele está interessado em saber a quantidade de salas que serão construídas para essas 110 crianças que serão incluídas, certo? Então, agora ficou muito bom. Por quê? Se eu vou incluir essas 110 crianças que a gente tem aqui, como eu faço para incluir elas? A construção das salas. Mas quantas salas? Aí ficou muito bom porque é a relação de divisão que a gente já sabe. Por quê? Porque eu sei que cada sala precisa de 10 crianças, ou seja, vai ser ocupada por 10 crianças. Portanto, se eu tenho 110 crianças que serão adicionadas, você concorda que eu irei fazer agrupamentos de 10 em 10. E se eu estou falando de agrupamentos, eu estou falando de uma divisão de 110 dividido por 10. Isso aqui vai resultar em 11 salas que devem ser construídas para que possa ocupar esses 110 crianças e que haja a redução de 25% que ele tem. Então, percebe que é uma questão de porcentagem muito, muito interessante, que mexe com essas duas relações e que a gente observa os distratores que envolve ela. Espero que tenha gostado e entendido. Compartilhe com seus amigos, acompanhe nossas aulas. Dúvidas é só mandar mensagem, estou por aí. Até a próxima, se cuidem e tchau.